Apóstolos, e hoje nós vamos trabalhar duas mensagens agora, no período da manhã uma mensagem e no período da noite uma outra mensagem com este enfoque, Atos capítulo 29. Você sabe que na Bíblia não há esse capítulo, Atos capítulo 29, nós vamos até o capítulo 28, mas o 29 ele representa a continuidade, a ação da igreja. Como nós vimos na última exposição, o livro de Atos dos Apóstolos não é uma biografia do apóstolo Paulo, mas necessariamente a história da expansão do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que representa o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar em pouco tempo na história da igreja. A minha ideia, a minha proposta aqui é em cerca de 40 minutos nós percorrermos 2000 anos de história. Será uma tarefa bastante hercúlea, portanto eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada momento, porque se você se distrair um pouco, pode ser que você perca algumas centenas de anos, né? Então, eu gostaria que antes de nós irmos de fato para a história da igreja, nós lêssemos juntos em uma só voz as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus Cristo após a sua ressurreição. É um texto bastante conhecido e muito possivelmente você sabe até de cor. É o texto conhecido como o texto da grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Rapidamente contextualizando, Jesus ele havia ressuscitado dos mortos e ele apareceu várias vezes para os seus discípulos, confirmando a sua ressurreição. E esses versos aqui, eles contêm as últimas instruções aos seus discípulos. Então, caso você queira ler junto comigo em uma só voz, está escrito assim na palavra do Senhor. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pois ela é viva e eficaz. Nós sabemos do poder da tua palavra, pois ela que nos trouxe a fé no seu Filho. Foi por meio da pregação da palavra, da exposição da palavra, que o Senhor fez com que a fé fosse ortogada em nossos corações, e nós somos gratos pela tua palavra. Nesta manhã nós pedimos, Senhor, nos ajuda a compreender a tua palavra e nos ensina a enxergar a tua mão providencial em toda a história. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, é uma tarefa bastante hercúlea e eu gostaria de primeiramente dividir em alguns momentos a história da igreja. Primeiramente, a partir da perseguição iniciada pelo Império Romano. Como nós vimos até o finalzinho de Atos dos Apóstolos, o Império Romano não se colocava contrário aos cristãos. Muito pelo contrário, nós vimos que até a preservação da vida do apóstolo, ela foi mantida por conta da proteção do Império Romano. Nós vimos isso até o finalzinho do livro de Atos. Mas no ano 54, sobe um homem ao poder, um imperador, chamado Nero. Esse homem ele ficou muito conhecido por se tratar do primeiro imperador que perseguiu de maneira ferrenha a igreja do Senhor. Nós sabemos que anteriormente houve um imperador chamado Cláudio, que somente expulsou os judeus de Roma, mas Nero, muito pelo contrário. Nero ele foi muito perverso. Mas nos seus 10 primeiros anos, ele foi um imperador, ainda que de maneira pública, alguém bem ético, alguém bem contido.
Mas tudo isso muda em 17 de junho de 64. 17 de junho de 64, algo acontece em Roma que muda completamente a forma de enxergarmos o imperador Nero. Isso aqui eu estou falando publicamente, mas debaixo da cortina, nós sabemos que era um homem terrível, um homem que mandou executar a sua própria mãe, Agripina, um homem que mandou executar a sua própria esposa, Octávia, a sua primeira esposa, um homem que vestiu um rapaz com que ele teve desejo, o vestiu e o mandou castrar, o vestiu de mulher e o mandou castrar, e o tratou como a sua esposa. O nome dele era Esporos, um homem terrível, perverso. Então, no dia 17 de julho de 64, ele propositalmente incendeia a cidade de Roma. Assim, alguns historiadores dizem que a sua proposta era acabar com todos os subúrbios, com todas as favelas que eram compostas pelos judeus. Então, dos 14 quarteirões que compunham a cidade de Roma, 10 foram completamente incendiados, e alguns historiadores dizem que Nero observava tudo isso tocando a sua lira e cantando. Ele fez isso, alguns historiadores dizem, propositalmente, com a intenção de fazer uma reurbanização, uma repaginação, tirar aquela poluição visual e construir os famosos anéis dourados do império. Ele, obviamente, precisava de um álibi, e ele culpou os cristãos. Ele disse que intencionalmente os cristãos incendiou as casas dos judeus com um tipo de rivalidade. Durante esse período que esse homem ele foi imperador, houveram as mortes mais terríveis no primeiro século, onde que as pessoas eram colocadas em estacas e eram incendiadas, as pessoas, no caso os cristãos, que começaram a ser perseguidos. Mas também durante o governo desse homem, o apóstolo Paulo foi executado sob o mando de Nero, o apóstolo Pedro também foi executado. Paulo foi executado a partir da espada, muito possivelmente por decapitação, mas Pedro, ele foi condenado à crucificação. Mas não se julgando justo de ser crucificado como o teu mestre, ele diz que preferia ser crucificado de cabeça para baixo. E assim diz a tradição, o apóstolo Paulo ele foi crucificado de cabeça para baixo. No ano 68, o Senado romano toma uma decisão: esse homem está ficando louco, e ali Nero ele acaba se suicidando, temendo perder o seu governo, ou até mesmo ser preso. Ele aumentou muito os impostos e trouxe também uma grande revolta por parte dos romanos pela falta de cereais. Quando nós chegamos ainda no ano 68, estoura uma rebelião em Cesareia Marítima, na área da Palestina. Ali os judeus eles estavam revoltados contra o governo romano, contra o Império Romano, e eles começam nessa revolta tentarem ir contra aquele que era o império mais poderoso até então. No ano 70 depois de Cristo, acontece algo que é completamente arrasador para os judeus até os dias de hoje. O general Tito Vespasiano, ele cerca a cidade de Jerusalém, e ali eles destroem completamente aquela região, executando muitos judeus. Há uma grande dispersão dos judeus, a maior que já existiu. Eles só vão poder retornar à sua terra em 1948. De 70 depois de Cristo até 1948, os judeus podem retornar para a sua pátria. Foi um período onde houve também a destruição do templo, aquilo que Jesus havia sido profetizado, quando olhou para o templo e disse: não ficará pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. No ano 80, acontece outra coisa. Vespasiano, ele vai inaugurar aquilo que é conhecido como o Coliseu. Nos 100 primeiros dias de inauguração do Coliseu, alguns historiadores dizem que mais de 100 mil cristãos foram martirizados, sendo lançados às feras para serem tratados como espetáculo diante dos olhos inflamados e cheios de sangue dos romanos. No ano 81, sobre um outro imperador, Domiciano.
Esse homem aqui, ele se julgava ser Senhor e Deus, e a partir do governo desse homem, foi exigido que todos os súditos do império prestassem culto ao imperador. Esse homem foi conhecido como o segundo Nero. Ele é conhecido como o segundo Nero porque ele mandou assassinar um parente e a sua esposa, que haviam se tornado cristãos. Este mesmo homem, durante o seu império, durante o seu governo, que mandou exilar o apóstolo João na ilha de Patmos. Nós chegamos no século II agora, meus irmãos, e nós vemos Marco Aurélio, o rei filósofo, o rei estoico, muito apreciado naquele livro chamado Meditações, que nós temos publicado em nossos dias. Esse homem, ele continuou a perseguição aos cristãos, ele não manteve, ele não segurou a fúria dos perseguidores aos cristãos, muito pelo contrário. Há um relato que diz sobre a Dona Felicidade. Era uma mulher cristã que era muito temente ao Senhor. Ela tinha 7 filhinhos. Esses 7 filhinhos foram executados diante dos seus olhos, todos eles, um por um. E após ser questionada por um dos comandantes romanos, se ela tinha algo para dizer, ela diz assim: eu estou muito grata ao Senhor, porque nenhum dos meus filhos negaram a Cristo, e eles podem hoje gozar da eternidade com Ele. Meus irmãos, isso são fatos reais que aconteceram, e nós temos muitos relatos, e eu gostaria de recomendar a leitura de um livro chamado A História Eclesiástica, do autor Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Ali ele relatará vários e vários martírios de pessoas que amaram Jesus mais que a própria vida. Chegando no século III, nós temos o levante do imperador Severo. Bem no início, ele vai proibir, no início do século III, ele vai proibir conversões ao cristianismo e sobre a ameaça de pena de morte. Aquele que se convertesse ao cristianismo padeceria, morreria. E aconteceu que milhares e milhares de conversões aconteceram naquele período, porque o avanço do reino de Deus não pode ser brecado pela intenção humana. Subiu no finalzinho do século III o imperador chamado Diocleciano, e ele inaugurou a perseguição mais ferrenha aos cristãos. Parecia que já estava ruim, mas foi muito pior, porque a partir de agora ele mandou incendiar todos os livros cristãos, os edifícios, as casas dos cristãos. Eles perderam a dignidade, eles perderam os direitos civis. Os cristãos, mais do que nunca, estavam sendo perseguidos. Até que chega no ano 312, acontece a conversão de um imperador chamado Constantino, um imperador muito famoso. Esse homem, diz a tradição, que em um momento de uma batalha, em uma guerra, um enfrentamento entre o Império Romano e outro povo bárbaro, ele tem uma visão, e a visão era de um sinal de uma cruz, e nesse sinal ele ouvia a voz: sobre esse sinal certamente vencerás. A partir desse momento, a tradição diz que Constantino, ele se torna cristão, ele se converte. No ano de 311, ele vai decretar o Édito da Tolerância, onde que as perseguições aos cristãos cessaram. Muitos cristãos saíram das prisões totalmente deformados, aleijados, sem condições de recomeçarem as suas vidas. Mas já foi um começo, o cristianismo parou de ser perseguido. Chega no ano 313, então vem o Édito de Milão. A religião que antigamente era perseguida pelo Império Romano passa a ser a religião oficial do Império Romano. O cristianismo passa a ser, então, a religião oficial do Império Romano. E aqui parece, meus irmãos, que essa perseguição externa foi o pior que a igreja enfrentou. Eu fiz um resumo dos principais acontecimentos, mas durante 10 governos, durante 10 mandatos de imperadores, nós vemos a perseguição ferrenha aos cristãos. Essas somente são aquelas que mais chamam a atenção e também gostaria que coubesse no tempo. A partir desse momento de perseguição, então, quer dizer que as perseguições externas pararam, mas algo acontece. Começa a surgir a decadência da igreja.
Aquilo que era danoso à igreja vinha da parte externa, agora começa a vir da parte interna. Porque no momento onde que o Estado se une com a igreja, algumas coisas começam a acontecer. Eu coloquei vários símbolos para eu recordar cada um deles. Primeiramente, a união de igreja e Estado, isso que é muito danoso, se transformou em uma espécie de teonomia, uma espécie de governo que mandava e ordenava a conversão. Os crentes agora, eles passam a ter não mais perseguição, mas benefícios. Então, você se tornar cristão não demandava conversão genuína, mas era um interesse civil. Eu coloquei um calendário aqui para lembrar que as datas religiosas, as datas festivas religiosas pagãs, começaram a ser anexadas no calendário cristão. E aqui nós temos, por exemplo, a data 25 de dezembro, onde nós hoje comemoramos o dia do Natal, que nós sabemos que não é o dia do nascimento de Jesus, mas por conveniência nós separamos essa data para comemorar a vinda do Messias, mas essa não é a data exata, isso é entendido por todos os estudiosos. Jesus provavelmente nasceu por volta de outubro, mas isso é um dos exemplos. A data do Deus Sol passa a ser então anexada como a data do nascimento de Jesus. Elementos pagãos começam a ser incluídos na igreja, começaram a anexar elementos que outrora eram muito estranhos. Por exemplo, velas, incensos começaram a ser incluídos na adoração cristã, coisas que vieram do paganismo. O dinheiro começou a aumentar nos cofres da igreja e do império. Houve a instituição do papado no ano 603, e não com Pedro, como os documentos alterados da Igreja Católica dizem. No ano 603, o Papa Bonifácio III de certa forma, intimidado a assumir o posto mais alto dentro da Igreja Romana. Começam as guerras santas, em nome de Cristo, e se inicia a adoração pelos santos, começa a intercessão pelos mortos. A conversão, como eu disse, já não é mais por fé, mas por mera necessidade de participar do Império Romano. A adoração aos anjos, a inclusão dos terços e dos rosários, a adoração das relíquias. Nós vemos também a inclusão da água benta, a adoração da cruz. A doutrina da transubstanciação passa a ser anexada à doutrina cristã. O elemento da hóstia se torna, de acordo com os cristãos, o corpo de Cristo ao ser tomado, não somente como algo que representa o corpo, mas de fato o corpo, a matéria de Cristo ali. Esse é o entendimento cristão. Começam as perseguições àqueles que discordavam da igreja, o período de perseguição ferrenha. A Bíblia não era mais para os leigos, mas somente para aqueles que eram iniciados. Todos aqueles que eram apenas cristãos, eles não podiam ter um exemplar ou mesmo uma cópia da Bíblia. Eles não poderiam ter. E também, meus irmãos, durante esse período, que durou cerca de 1000 anos, começou a ser incluída a ideia do purgatório, uma doutrina nefasta, uma doutrina antibíblica, que foi utilizada para arrecadação de dinheiro por muito tempo na Igreja Católica. A ideia era de que as pessoas, ao morrerem, elas não iam diretamente estar diante do Senhor ou diante do juízo, mas elas iam para um lugar neutro, e nesse lugar de neutralidade, elas tinham a chance de receberem um perdão em algum momento, se algum daqueles que estão vivos fizerem alguma obra para que elas fossem salvas, o que na maioria das vezes era uma certa contribuição. Começou a ter a ideia de que você, se tivesse dinheiro, poderia conseguir seu lugarzinho no céu, fazendo grandes doações à Igreja Católica, e a igreja, ela decaiu demais. O período medieval foi um período terrível para a igreja, pior que as perseguições. Agora o inimigo está dentro da própria igreja. Mas nós vamos para um outro período da igreja. Algo começa a ressurgir, algumas mudanças começam a vir à tona, é a preparação para a reforma. E aqui eu gostaria de ressaltar apenas 2 eventos que foram importantíssimos para a reforma.
Primeiramente, a Renascença, que foi um movimento cultural que começou a tirar das garras da Igreja Católica a cultura, a arte, a economia, a política, a ciência, e isso começou a abalar a Igreja Católica em meados do século XIV, século XV. No século XIV também tem a invenção da prensa de Gutenberg. De 1460 a 1500 foram produzidos mais livros do que durante todo o período do papado, durante o período que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha poder absoluto sobre o Ocidente e sobre o Oriente. Esses dois eventos foram importantíssimos, primeiramente porque começaram a questionar algumas coisas que antes não poderiam ser questionadas, diante dessa ditadura romanista. Mas também a invenção da prensa, a invenção da imprensa foi perfeito, pois as cópias, os panfletos protestantes poderiam circular em uma velocidade muito maior e as ideias poderiam percorrer muito mais rápido as regiões mais distantes. Durante esse período de pré-reforma, surgem 3 homens que foram super importantes: Jerônimo Savonarola, John Wycliffe e, por fim, John Huss. Esses 3 homens, eles foram importantes, cada um dentro da sua região. Jerônimo Savonarola foi um pregador na região da Florença, na Itália, e ele atacava completamente a imoralidade e a autoridade do Papa Alexandre VI. Ele ensinava que o Papa era falível como todos os homens, contrariando a ideia de infalibilidade papal. Ele pregava contra o mundanismo na igreja e a corrupção na sua própria cidade. Ele organizou aquilo que é chamado de Feira das Vaidades, onde as pessoas traziam as suas vaidades, os seus objetos de vaidades para serem incendiados, e isso causou um certo rebuliço naquele local. Ao fim da vida desse homem, ele foi obviamente executado, pois ele se levantou contra o catolicismo romano, mas também pelos poderosos de Florença, aqueles que eram conhecidos como os Médicis. Ele então é primeiramente esbofeteado e por fim levado a um lugar muito alto, onde ele era lançado, amarrado com cordas nos seus braços, e ao final ele tinha como bater os seus tornozelos, os seus calcanhares no chão, e por fim o executaram de forma trágica, o enforcando diante da vista de todos, simplesmente pois ele levantara a voz contra a autoridade do Papa. John Wycliffe foi um homem muito respeitado na Universidade de Oxford, ele foi um professor nesta universidade, só que ele começou a rejeitar alguns dogmas romanistas. Ele rejeitou a doutrina da transubstanciação, que é essa transformação do elemento no corpo de Cristo. Ele falou que isso não tem nada a ver com aquilo que é ensinado das Escrituras. Todos os homens possuíam posições iguais diante de Deus, de acordo com Wycliffe, e não existiam alguns que eram os mais ungidos do que outros. Por exemplo, o Papa não era diferente de qualquer outro homem, de acordo com Wycliffe. O Papa deveria ser o pastor e o pregador da palavra, mas não era isso que o Papa havia se tornado. A palavra deveria ser pregada a todos os homens, pois contém tudo que é necessário para a salvação, mas a palavra não era mais pregada. Passou a traduzir então a Bíblia do latim para o inglês. Esse homem também convoca vários homens, pregadores leigos, para espalhar as suas ideias na Inglaterra antiga. Ao fim dessa vida, esse homem ele foi afastado da posição de professor e doutor que ele era em Oxford. Ele então morre de velhice na sua casa, sendo sustentado por alguns amigos. Não contente, a Igreja Católica, após a sua morte, decidiu excomungá-lo. Então eles pegam os restos mortais de Wycliffe, os seus ossos, e mandam-os queimar, e lançam em qualquer lugar depois, demonstrando que ele não tinha valor algum, e ele era amaldiçoado diante de Deus. John Huss foi um homem importantíssimo, agora na região da Morávia. Ele foi um doutor, reitor da Universidade de Praga. Eu estou falando de homens muito respeitados em sua sociedade, na sociedade em que viviam. Ele atacou a venda de indulgências, que era essa ideia de que você poderia comprar um lugar no céu, ou ainda você poderia pagar por aquela pessoa que está no purgatório, sair do purgatório e ir para o céu. Ele atacou de maneira ferrenha, ele pregou contra o mundanismo do clero, ele ensinou que a autoridade da igreja não era o Papa, mas as Escrituras. Ele elevou o papel da importância da pregação, pregando no lugar onde ele era pastor, ali na região da Morávia.
Meus irmãos, esse homem também, ele é martirizado, assim como todos aqueles que amaram a Jesus, como diz as Escrituras, aqueles que desejam viver piedosamente, certamente sofrerão perseguição, e não foi diferente com John Huss. John Huss, primeiramente, ele é ridicularizado, preso, colocam um chapéu com alguns demônios desenhados, aqueles diabinhos medievais em seu chapéu, e ele é levado ao lugar onde ele seria executado, que era uma fogueira muito grande. Durante esse percurso, as pessoas iam lançando insultos sobre ele, e ele permanecia firme. Ao chegar diante do local onde seria executado, ele disse: hoje vocês vão matar um ganso, que significa Huss, só que virá uma águia e vocês não poderão derrotá-la. Ainda que sem saber, muito provavelmente ele estaria falando daquele que viria como uma águia, que seria o monge alemão Martinho Lutero. É assim que os historiadores entendem essa frase, essas últimas palavras de John Huss, que foi executado. Então, finalmente, nós chegamos no período que nós, reformados, amamos, o período da reforma protestante. Só que eu incluí outras coisas aqui, eu não só falei sobre a reforma, por isso aqui nós estamos bem incluídos no assunto, mas também sobre a contra-reforma. O Papa Leão X era o Papa na época, e ele desejava construir aquilo que é conhecido hoje como a Basílica de São Pedro, aquela estrutura arquitetônica maravilhosa que existe no Vaticano. A ideia dele era construir essa basílica, mas ele precisava de recursos. Então Tetzel, que era o seu marqueteiro, ia aos locais com a sua propaganda. No momento quando você colocar uma moeda dentro da urna, nesse mesmo momento, você que é um cristão devoto e quer tirar alguém do purgatório, no momento que você colocar essa moeda, a alma da pessoa sai do purgatório e vai para o céu. E assim conseguiram arrecadar muito dinheiro, muito dinheiro. Só que havia um homem chamado Martinho Lutero, ele que era outrora um candidato a ser um advogado, de acordo com o desejo do seu pai. Logo, em um momento da sua vida, ele era um beberrão, ele gostava muito da sua vida boêmia, e na região onde ele morava, aconteciam muitas tempestades. E enquanto voltava de uma das suas noitadas, um de seus amigos foi morto. Um raio atingiu o seu amigo. E a partir daquele momento ali, Lutero, ele ficou muito apreensivo, pensando onde ele passaria a eternidade. E naquele momento ele tem uma conversa com seu pai, e ele é enviado para o mosteiro, muito contrário à vontade do seu pai. Ele se torna então um monge agostiniano. Durante esse período, Lutero, ele lutava contra os pecados do passado. Várias e várias vezes ele tinha os sonhos daquelas noites pervertidas que ele tinha durante a sua juventude, e aquilo o assombrava, e muitas vezes, como forma de punição a ele mesmo, durante o frio da Alemanha, ele lançava de si o seu cobertor, e preferia passar frio durante a noite, como forma de punir a si mesmo. Lutero, então, ele se torna um doutor naquele período, um estudioso das Escrituras. Ele começa a ensinar os salmos para aqueles que eram os seus alunos, e em um dado momento ele começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, e aquilo ali foi avassalador para a vida de Lutero. Lutero começou a observar que a justificação, ela não era por meio de obras, não era por compra de indulgências, mas era pela fé somente. Então, no dia glorioso de 31 de outubro de 1517, ele vai até ao portão do castelo de Wittenberg, e ele prega as 95 teses, aquelas que são conhecidas como as 95 teses, e ali causa um reboliço terrível no Ocidente. Obviamente, todos queriam matar Lutero. Lutero, ele é escondido por Frederico Sábio, que era uma espécie de um homem poderoso na época, esqueci, falhou minha palavra aqui, e o guardou. Frederico Sábio acabou guardando, uma espécie de barão, acabou o escondendo, e durante o período que ele está escondido, ele escreve a Bíblia traduzida para a língua alemã, a Bíblia que hoje é referencial para toda a literatura, toda a gramática alemã. Durante o período de exílio que Lutero escreve essa escritura, a tradução da escritura, é que surge então aquilo que é o molde, o padrão da língua alemã nos dias de hoje.
Mas Lutero não foi o homem somente importante, nós tivemos outros homens, e você conhece Zwinglio, aquele que vai desenvolver a reforma protestante na região da Suíça. Suas principais defesas eram o sacerdócio de todos os cristãos, a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela igreja, a autoridade suprema da Bíblia acima da igreja papal. Zwinglio também combateu o papado, a missa e o celibato do clero, que são ideias completamente antagônicas às Escrituras. Um outro homem importantíssimo foi João Calvino. Calvino foi o cérebro da reforma protestante. Obviamente ele veio muito depois de Martinho Lutero, mas ele foi o principal consolidador e ele é o principal autor da principal obra da reforma protestante, que são as Institutas da Fé Cristã. Essa obra que é necessária para consolidar aquilo que os protestantes acreditavam. Se não existissem as Institutas, muito provavelmente esse movimento da reforma seria somente um movimento, mas no momento onde esse grande erudito, João Calvino, escreve, ele coloca no papel as ideias fundamentais e dá base. Vamos continuar aqui. Falando sobre João Calvino foi esse homem importante, um homem que influenciou a economia, a cultura, vai influenciar a cidade de Genebra, e nesse momento, espera aí que está meio travado aqui, pronto. Ele vai causar um grande reboliço na cidade de Genebra, por conta dos seus ideais reformados. Ele se tornou o pastor daquela cidade, mas ele tinha uma certa influência geral sobre todas as esferas daquela sociedade. Um outro homem importante é John Knox, o pai do presbiterianismo, aquele que após ter contato com Calvino, vai para a Escócia e traz a reforma protestante para a Escócia. Meus irmãos, as ideias da reforma protestante podem ser resumidas nos 5 solas: justificação pela fé, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, só lhe deu glória. Nós podemos encontrar nesses 5 solas o resumo basicamente da doutrina da reforma protestante, mas eu gostaria de ingressar agora no Concílio de Trento. É aquilo que é a contra-reforma, aquilo que é pouco falado muitas vezes, pois vocês acreditariam que o levante da reforma não geraria nenhum tipo de combate? Não, houve um combate terrível por meio dos católicos, que é a contra-reforma. No ano de 1545, o Concílio de Trento se reúne, as principais autoridades do papado se reúnem para debater como poderiam combater a reforma protestante. Durante esse momento, há a inclusão de 7 livros no cânon bíblico, o que não havia antes. Alguns católicos dizem que nós temos livros a menos, mas eles que têm livro a mais. Um católico falar, sua Bíblia tem livros a menos, você fala, não, lá em 1545 vocês incluíram 7 livros a mais, para dar embasamento para as doutrinas heréticas que vocês professam, no caso também o purgatório. Durante esse período, se intensificou a Inquisição, a perseguição aos protestantes. Durante esse momento houve o Index, que foi não somente a perseguição aos cristãos protestantes, mas também eles queimavam todo tipo de panfleto escrito, todo livro protestante, com a ideia de dar fim ao avanço da reforma. A perseguição aos protestantes, ela continua na França, onde que o protestantismo foi proibido, no massacre de São Bartolomeu, onde que mais de 70 mil cristãos reformados foram executados. E também, nós, não somente na área física, mas também na área intelectual, a batalha teológica da Holanda de 1619, conhecido como o Sínodo de Dort, onde que os discípulos de Armínio, aquele que era um aluno de João Calvino, trouxeram algumas ideias, algumas anotações que eles haviam encontrado sobre algo que contrariava a doutrina reformada. E eles apresentaram nesse sínodo. O sínodo, se você sabe, é a reunião de vários estudiosos, várias autoridades da igreja, e ali houve um debate quanto a essas
esses questionamentos levantados por Armínio. Durante esse tempo, nós temos como... É o quarto, hein? Nós temos aquilo que ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo, né? Depravação total. Eu estou ruim de memória hoje. Depravação total. Depois nós temos graça irresistível. Me lembre mais. Limitada. Chamado irresistível. Perseverança dos santos. Obrigado, pastor. Ainda bem que o pastor está aqui hoje. Os 5 pontos do calvinismo foram cruciais. Essa resposta foi crucial para que permanecêssemos na doutrina bíblica. Ainda nós chegamos em um outro período, e aqui nós estamos caminhando para o fim, mas não menos importante, na região da Inglaterra, houve também acontecimentos marcantes, significativos. Veja só, um rei chamado Henrique VIII, ele tinha o interesse de ter filhos homens, só que a sua esposa não poderia dar filhos homens para ele, somente meninas. Então ele manda uma carta ao Papa e diz assim: eu quero me separar da minha esposa, eu quero casar com uma mulher. Ele queria casar com uma mulher mais jovem, mas o Papa deu um não para ele. Então, a partir desse momento, ele decide romper, a Inglaterra romper com o papado. E aqui inaugura-se a igreja alta, ou a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. O seu filho, chamado Eduardo VI, ele foi um rei ainda de maneira tranquila. Ele não foi muito contrário ao protestantismo. Na verdade, ele deu sequência naquilo que o pai havia iniciado, de certa forma consolidando a igreja. Mas surge, no momento da morte de Eduardo, a sua irmã, chamada Maria, que conhecida Maria Sanguinária, que perseguia os cristãos protestantes, de certa forma, pois ela era católica. Na sequência, nós temos, então, algo que vai trazer uma mudança significativa no Ocidente. Essa Maria Sanguinária começou a perseguir os puritanos, os cristãos presbiterianos e ainda reformados, calvinistas, como queira, ali na região da Inglaterra, e eles são, então, de certa forma, expulsos da sua terra. Muitos vão para a região onde que é hoje os Estados Unidos e fundam aquele país que é o país que parece que hoje dá certo, pois ainda está fundamentado suas leis na lei do Senhor. Mas, meus irmãos, durante esse período onde que não há mais puritanos, começa a acontecer algumas coisas naquela região. Com a morte de Maria, a Sanguinária, a sua irmã assume o trono. O nome dela era Isabel. E ela, em 1558, ela baixa um decreto para que os puritanos, que eles retornem para a sua terra. E eles voltaram, mas eles voltaram com reivindicações. Eles não voltariam como pessoas, como saíram, mas eles queriam algumas mudanças, e as mudanças que eles queriam era doutrina pura, liturgia pura, governo puro e vida pura. Ainda que a igreja tivesse unida ao Estado, eles desejavam todas essas coisas para a igreja. Então, no ano de 1643, o parlamento inglês se reúne para elaborar uma série de doutrinas, e esse parlamento era composto por os vai convocar os maiores teólogos da época, eram 151 teólogos e os melhores, a maioria composta por puritanos, e ali eles vão desenvolver as doutrinas que nós temos hoje conhecido como os nossos símbolos de fé da nossa igreja, Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. É durante esse período de 5 anos, 6 meses e 22 dias que eles vão produzir esse material de excelência, sendo patrocinados pelo Estado, eles vão desenvolver essas doutrinas que não vimos em nenhum outro local o padrão de ortodoxia que há. Eles vão enfatizar a soberania de Deus, a centralidade da Bíblia, o arrependimento, a conversão, a santificação, a vida teocêntrica, a família para a glória de Deus, um sermão tocante, uma vida cristã equilibrada, tudo isso influenciados pelas ideias dos puritanos. Mas, meus irmãos, ainda continuando durante esse período, nós vamos um pouco mais para frente, no século XVIII, onde que as missões começam a ser despertadas, missões que vão para o mundo inteiro, não somente na região da Europa, mas querem alcançar outros locais. Nós vemos também os grandes despertamentos acontecendo. Primeiramente, gostaria de falar sobre os morávios. Os morávios, eles
começam uma reunião de oração que vai durar cerca de 100 anos, ininterrupta, 100 anos de oração. Imagine só, movidos por Ludwig von Zinzendorf, que era o principal líder dessa comunidade dos morávios, eles vão enviar muitos missionários para alcançar povos distantes. Há um homem também chamado Hudson Taylor, que é um homem missionário inglês que vai ser enviado para a região da China. Ao chegar na China, ele percebe que ele não conseguia comunicar o evangelho, porque é diferente comunicar o evangelho para o inglês e comunicar o evangelho para o chinês. Então, ele começa a observar como o chinês se vestia, e ele se veste como um chinês. Ele começa a raspar o seu cabelo e deixar aquele rabo de cavalo. Muito curioso como era a forma do chinês se vestir naquela época, e ele começa de alguma forma a incentivar e influenciar aquele local, onde que, através do serviço desse homem, algumas igrejas chinesas começaram a se desenvolver. Nós temos também William Carey, que é considerado o pai das missões multiculturais ou internacionais. Ele começa a organizar na sua região um centro missionário para enviar missionários. Ele começa a pensar que missões não é somente um homem isolado ir para um local, mas precisava de uma agência, alguém que o ficasse sustentando e o mantendo de alguma forma para que ele fosse eficaz na sua propagação do evangelho. Temos grandes homens que poderíamos ficar mencionando por horas, mas por conta do tempo eu não posso me delongar tanto. Os grandes despertamentos foram momentos onde a igreja começa a passar por um declínio moral, espiritual e teológico, e surgem alguns homens pregando o evangelho. Nomes que destaco: George Whitefield, que vai ser um grande pregador, pregava para 3, 4, 5 mil pessoas sem utilizar um microfone. Deveria me espelhar nele. Nós temos também John Wesley, um homem santo, fazia parte do Clube Santo, que deu origem à igreja metodista. Esse homem também pregava para muitas pessoas, foi um dos primeiros a pregar o evangelho na Geórgia, nos Estados Unidos. Depois ele retorna para a Inglaterra, ele combate a imoralidade na igreja anglicana, e ao ser expulso da igreja, por ele confrontar aqueles que estavam na igreja somente por assimilação, somente por ser a igreja do Estado, e ele começar a confrontar, dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam nascer de novo. Ele foi expulso de todas as igrejas anglicanas, e ele responde assim: não importa que vocês me expulsem daqui, porque o mundo é minha paróquia. E ele saiu pregando o evangelho a cavalo por toda a região. Ele foi incansável enquanto viveu. Temos também Jonathan Edwards, durante o período onde a Inglaterra passava por um momento os Estados Unidos passavam por um momento de estagnação espiritual, e vem o avivamento sobre a sua igreja, e ele não era um homem somente muito erudito, mas um homem que começou a observar quais são os verdadeiros sinais de um avivamento. E ele escreve alguns livros que nós temos até os dias de hoje. Faço menção a afeições religiosas ali. Nesse livro ele faz algumas menções do que se trata um verdadeiro avivamento. Não é só barulho, não é gritaria, mas é contentamento em Deus, é piedade, é arrependimento, é reconhecimento do pecado. Enfim, nós temos outros homens que poderia ficar mencionando: Evan Roberts no País de Gales, a Coreia do Sul, que acaba recebendo missionários e se torna, durante muito tempo, a maior igreja em todo o mundo, na Coreia do Sul, depois passado, obviamente, pela igreja da Nigéria, que se tornou uma igreja muito grande. Mas aí nós chegamos em um período, meus irmãos, que é terrível, o período do liberalismo teológico. É o período onde que os grandes eruditos começam a questionar a vida, se existiu realmente Jesus, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, se realmente existiram os apóstolos, se a Escritura diz o que ela diz, é verdade. Eles começam a questionar algumas doutrinas, começam a questionar várias coisas, e durante esse período, muitas igrejas sofrem até os dias de hoje por conta desse câncer que é o liberalismo teológico, que devastou a Europa. Há muitas igrejas na Europa hoje que se tornaram bares, se tornaram casas noturnas, pois as suas instalações se manteram, mas não há mais crentes lá. Durante esse período terrível, surgiram homens para combater o liberalismo teológico. Faço menção a Charles Haddon Spurgeon, que vai combater o liberalismo teológico, embora perdendo força lá na Inglaterra. Faço menção a um livro que eu esqueci o nome, mas se o irmão quiser depois eu me recordarei, que trata, lembrei, Depressão de Spurgeon. Nesse livro, ao finalzinho do livro ali,
vai fazer menção durante esse período onde que Spurgeon ele vai sofrer por conta do avanço do liberalismo teológico. Faço menção a Gresham Machen. Gresham Machen é importantíssimo, irmãos, e pouco conhecido. Esse homem aqui, ele fazia parte da Universidade de Princeton. A Universidade de Princeton, fundada por protestantes, fundada assim como Harvard e várias outras igrejas, várias outras universidades famosíssimas em nossos dias. Nessa universidade começou a ter o avanço do liberalismo teológico. Esse homem era um dos professores, ele se coloca contrário ao avanço do liberalismo teológico na igreja. E aí ele escreve um livro chamado O Cristianismo e o Liberalismo, que neste ano completou 100 anos. Nesse livro, ele combate de maneira ferrenha o avanço desse câncer. Só que esse homem, obviamente, depois ele sai da Universidade de Princeton e funda a Universidade de Westminster. E essa universidade existe até os dias de hoje e mantém a sua ortodoxia. Infelizmente, Princeton se tornou uma instituição liberal, ateia, enfim, mas graças a esses homens que foram contrários ao avanço do paganismo, do ateísmo sobre os estudos dos crentes e também da igreja, esses homens merecem ser ressaltados, tanto quanto Bibi Warfield, quanto Carl Henry nos Estados Unidos, como Cornelius Van Til, Franz Schaeffer, Martin Lloyd Jones, Muller e John Stott. Esses homens, todos eles, em seu devido tempo, eles combateram o avanço do liberalismo teológico, e merecem menção aqui. Mas, finalmente, nosso último slide, nós temos aqui a história da Igreja Evangélica Brasileira. No século XVI, ainda no comecinho ali da Reforma Protestante, Calvino manda alguns missionários para vir pregar o Evangelho aqui. Seria maravilhoso se eles tivessem conseguido lograr êxito aqui, mas eles não conseguiram, porque já havia sido anexado ao Brasil uma espécie de Inquisição católica romana. Então, esses homens que foram enviados, no dia 7 de março de 1557, eles aportam no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e eram cerca de 14 missionários calvinistas, e eles viram o seu trabalho florescer. Muitos colonos indígenas converteram-se a Cristo. Logo que chegaram, eles começaram uma igreja. No dia 21 de março de 1557, eles celebraram pela primeira vez no Brasil a ceia do Senhor. Mas o que aconteceu? Naquele período já existia o padre José de Anchieta, o que eu faço menção com bastante amargor em meus lábios e em minha boca, pois esse homem ele foi um perverso, e ele tem estátua e tem nome de rua em tudo que é lugar aqui. Esse perverso homem é o que vai comandar, junto com os jesuítas, a perseguição desses crentes. Esses crentes, alguns foram executados na Baía da Guanabara, mas vem um homem vindo do Rio de Janeiro, e vem auxiliado por indígenas, que passa inclusive pela minha cidade amada São Vicente, e vai para a região de Bertioga, para ser escondido, mas chamado Jacques de Boleiro, o nome dele. E ele, finalmente alcançado pelos seus inquiridores, ele é trazido à presença de José de Anchieta. O carrasco não quis o executar, e o padre Anchieta, com as suas próprias mãos, o enforca, o executa friamente. E por conta disso, por muitos anos, esse maldito, perverso homem não foi canonizado pela igreja, salvo acho que os 2 últimos anos, aí finalmente ele foi canonizado e elevado ao posto de santo. Mas esse foi um daqueles que interromperam o avanço do protestantismo sobre o Brasil. Nós temos menos de 200 anos de protestantismo no Brasil. Nosso pensamento ainda é romanista, nossa sociedade ainda é romanista. Há muitas pessoas que tratam sacerdotes, como pastores, como sacerdotes católicos. Há muitas pessoas que pensam que a autoridade da Escritura é um indivíduo e não a Escritura. Infelizmente. Mas, enfim, fazendo menção somente a esse século XVI, nós vamos para o século XVII. Há uma nova tentativa de calvinistas a enviar missionários para cá. Agora, no Nordeste, eu coloquei ali o estado de Pernambuco, onde que chegam alguns missionários holandeses para pregar o Evangelho em 1631, com Maurício de Nassau. Só que o que acontece? Eles também são expulsos, e existe até um conflito, uma guerra ali entre católicos e protestantes. Muitos deles saem e vão para a região hoje, onde é Nova York, e eles vão começar um trabalho lá, e Nova York está bem melhor do que o Pernambuco, pelo jeito, né, meus irmãos? Século XVIII foi o ano de silêncio, onde que não houve missionários aqui, porque era impossível mandar. A Igreja Católica continuava dominando sobre essa região.
Eles continuavam executando e perseguindo todos aqueles que desejavam pregar o evangelho de Cristo Jesus. No século XVIII, então, não houve mais nenhum tipo de missão em nossas terras. Mas no século XIX, o raio de luz chega. Então, pelo Tratado de Comércio Ortogado da Inglaterra, em 1810, por Dom João VI, bem como a Constituinte de 1823, e pela Carta Constitucional dada em 1824 por Dom Pedro I, ficou assegurada no Brasil finalmente a liberdade religiosa. E então, por conta da liberdade religiosa finalmente colocada sobre o nosso país, podemos ter igrejas. E aí são enviados vários missionários, e aqui eu gostaria de destacar: a igreja anglicana chega ao Rio de Janeiro em 1819, a igreja metodista chega em 1836, a igreja congregacional chega em 1855, a igreja presbiteriana do Brasil chega com Simonton, Archibald Green Simonton, no ano de, eu anotei aqui, misericórdia, faço um seminário, 1859, e é enviado um missionário, e esse homem, ele fica aqui durante 6 anos somente, e depois morre. Muitos desestimularam Simonton a vir para cá, porque falaram que aqui é um lugar onde só tinha peste, as pessoas morriam rapidamente, pois as doenças aqui matavam muitas pessoas. Simonton mesmo assim veio, seu amor pelo evangelho o trouxe até aqui, e ele, junto com outros irmãos, começa a igreja presbiteriana do Brasil. A Igreja Batista chega aqui em Salvador em 1881, a Igreja Episcopal chega em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1890, e a Igreja Assembleia de Deus, ela chega em Belém, no estado do Pará, em 1910. E assim, a Igreja Protestante chega em solo brasileiro. E, por fim, meus irmãos, a explosão do neopentecostalismo. Infelizmente, nós temos que fazer menção. O neopentecostalismo é sempre, geralmente, uma teologia movida, tanto para a parte de libertação, cura, mas também pela teologia da prosperidade, enfim. Essas igrejas, elas começam a pipocar em todo o país. Começa, inicialmente, entre os dois cunhados, Edir Macedo e R.I. Soares, a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Universal do Reino de Deus, que ela então finalmente organizada, a Igreja Universal do Reino de Deus. Há um homem que se destaca na Igreja Universal do Reino de Deus, chamado Valdomiro Santiago. Ele era um bispo lá, então ele começa uma outra igreja chamada Mundial do Reino de Deus. Nessa igreja aqui há um homem que ele também começa a destacar na Igreja Mundial do Reino de Deus, e ele briga assim como os outros brigaram, e assim a igreja vai surgindo de divisões, e não de multiplicações. Valdomiro Santiago briga com um homem que era um dos seus grandes obreiros, chamado Agenor Duque, e esse homem ele vai abrir uma outra igreja, chamada Plenitude do Reino de Deus, e assim vão pipocando essas seitas em vários locais. Nós não a consideramos como igrejas, mas eu gostaria de fazer menção a elas. Eu gostaria de extrair rapidamente 3 lições. A primeira lição, meus irmãos, é que toda autoridade pertence a Cristo. Nós lemos bem no início, Jesus falando que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele recebeu isso por conta da sua obediência até o último instante, e a sua ressurreição dava demonstração de que ele foi recebido, como nós cantamos aqui na glória. Ele assentou à destra do Pai, e toda a autoridade pertence a Jesus. Quando nós vemos o Evangelho, nós devemos confiar no poder de Cristo, sustentando a sua igreja ao longo de todos os tempos. Nós percebemos que a igreja, ela passa de maneira linear, ela está bem, ela está mal, ela está bem, ela está mal, porque sempre vai ser assim. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a autoridade pertence a Jesus, e Ele sustentará o seu povo em todo o tempo. Essa é a lição mais preciosa que nós podemos extrair nessa primeira parte. Na segunda aplicação, nós somos chamados para fazer discípulos. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, portanto, vão e façam discípulos. E nós vimos isso em Atos, os apóstolos e aqueles que eram ligados a ele fazendo discípulos, a igreja se expande. Meus irmãos, quando nós lemos isso, nós devemos lembrar que nós não somos chamados para sermos espectadores do reino de Deus, mas somos chamados a cumprir uma missão, que é fazer discípulos. A igreja tem essa missão, fazer discípulos. Nós não somos chamados somente para olharmos toda essa história e vermos nessa história, ainda que de maneira rápida, tudo se desenvolvendo de maneira muitas vezes trágica, muitas vezes de maneira muito bela,
mas nós somos chamados a pertencer a essa história, a história da redenção. E por fim, uma última aplicação: Cristo sempre estará conosco. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, e eis que estou convosco até o último dia, até a consumação dos tempos. Essa é uma promessa do Senhor. Nós devemos fazer discípulos, e só é possível fazer discípulos porque toda autoridade pertence a Ele, e porque Ele estará conosco em todo o tempo. Caso contrário, não seria possível fazermos isso. Nós precisamos do poder capacitador do Senhor, e esse deve ser o nosso maior incentivo, o nosso maior conforto. Toda autoridade pertence a Ele, e Ele está conosco, mas de forma alguma nós podemos ficar de braços cruzados. A história de Atos 29 é a nossa história, é a história que nós pertencemos, e que nós devemos sempre orar e pedir ao Senhor graça, para que sejamos parte desse excelente, maravilhoso mover do Senhor sobre a sua criação. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós queremos te agradecer por enxergarmos ainda de maneira rápida, ainda que de maneira corrida, todos esses acontecimentos, e ver a tua mão em todo momento sustentando a tua igreja. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos servos bons e fiéis, sejamos pessoas que realmente amem o Senhor e o seu Evangelho, ao ponto de, se possível, se necessário for, nós venhamos a dar a nossa vida. Senhor, pedimos sobre essa igreja a tua mão, que o Senhor faça essa igreja uma continuidade das missões que foram iniciadas em Atos. Nós não queremos sermos diluídos sob o ralo da história, mas nós queremos fazer parte da história, não para engrandecimento nosso, obviamente, se possível que o nosso nome seja esquecido, mas Senhor, por favor, que o seu nome seja reconhecido através da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.